O treinamento de hoje é sobre a conciliação bancária. A partir da versão 21.6.0.0 do Questor, foi desenvolvida uma nova área de trabalho da conciliação bancária. Esta área de trabalho fica localizada no menu Área de Trabalho, Conciliação Bancária. E esta rotina tem a função de reunir as diversas rotinas de importação de extratos bancários e configuração em uma área de trabalho a fim de facilitar a vida do usuário. Nesta área de trabalho é possível efetuar toda a configuração, importação e conferência dos extratos bancários. Na área de trabalho da conciliação bancária, começamos através do menu Cadastros, onde o usuário poderá cadastrar as contas bancárias que a empresa venha a utilizar e também configurar o relacionamento dos extratos bancários, das descrições dos históricos bancários, com as descrições dos históricos contábeis. O usuário também conseguirá efetuar a importação manual através de arquivo único, através de vários arquivos simultâneos ou através da integração com a API Nexera. Também conseguirá efetuar a conferência dos extratos importados e a própria conciliação com os lançamentos contábeis. E também poderá efetuar a configuração do comportamento da importação e conciliação dos extratos bancários. No processo de importação dos extratos bancários, o usuário poderá importar diretamente os extratos sem haver qualquer configuração. O sistema valida o CNPJ da empresa que consta no extrato bancário e valida se a conta corrente já está cadastrada no sistema, antes de importar o arquivo. Então, no momento que o usuário executar uma importação de um arquivo de extrato bancário que não contiver configuração no sistema, o próprio sistema irá informar através dessa mensagem o código da conta bancária, já apontando a rotina de configuração. Então, o usuário, nesta própria tela, poderá clicar no link "Clique aqui" e o sistema irá encaminhar para a própria tela de cadastro da conta bancária. O usuário aciona o botão "Novo" e o sistema já trará preenchidos os dados do banco e da conta corrente. Os dados da agência o usuário precisará cadastrar manualmente, pois essas informações não constam nos arquivos de extratos bancários. Então, o usuário precisará digitar o número da agência e cadastrar ela. Em um segundo momento, onde o usuário já tiver as contas correntes cadastradas, quando o usuário efetuar o processo de importação manual, irá selecionar a forma de importação através de único arquivo ou vários arquivos e executar o processo de importação. O sistema vai executar a importação. E no final podemos conferir as informações através do relatório da importação. Para a questão da conferência, então temos o menu Conferência, onde o usuário irá filtrar pelo código da conta bancária, data inicial e final, e ainda poderá filtrar através de lançamentos que estão conciliados ou não conciliados. No momento em que o usuário executar a rotina, o sistema irá apresentar no lado esquerdo da tela os lançamentos importados dos extratos bancários e no lado direito da tela os lançamentos contábeis. Quando as informações estiverem com a fonte em azul, conforme apresentado na tela, significa que os lançamentos estão conciliados. Se o usuário precisar desconciliar algum lançamento, poderá selecionar a caixa de seleção do próprio lançamento e o próprio sistema irá demonstrar na tela o lançamento respectivo ou os lançamentos respectivos que estão conciliados, e através dos botões na barra de ferramentas o usuário poderá desconciliar um lançamento, onde o mesmo ficará com a fonte em preto, demonstrando que não está conciliado.
Para conciliar novamente, basta selecionar os lançamentos correspondentes e clicar no botão Conciliar. Nesta mesma tela, o usuário também poderá gerar os lançamentos contábeis a partir dos lançamentos importados dos extratos bancários. Basta selecionar os lançamentos marcando a caixa de seleção e clicar no botão Gerar lançamentos. Esse processo seria um processo manual, de conferência manual. Falando sobre as configurações da conciliação bancária, no menu Cadastros, o usuário poderá cadastrar a conta bancária. Então, antes mesmo de efetuar o processo de importação de um extrato, caso o usuário prefira, ele poderá cadastrar as contas bancárias, vinculando a conta do banco com a conta contábil do plano de contas e com a filial da empresa. Ainda é possível configurar nesta mesma rotina a data do saldo e o valor do saldo inicial da conta. Ainda falando sobre configurações, no menu Cadastros, o usuário poderá efetuar o relacionamento dos históricos bancários com o histórico contábil. Então, através dessa rotina, o usuário irá selecionar o histórico que deseja que seja preenchido nos lançamentos contábeis e informar a descrição exata que consta no extrato bancário. Dessa forma, quando o usuário efetuar o processo de contabilização ou de geração dos lançamentos contábeis, o sistema irá validar a descrição bancária e converter o histórico no código de histórico que o usuário informou no campo. Também o usuário poderá vincular qual a conta contábil de contrapartida para esses lançamentos, informar uma categoria de lançamento e também a validação da descrição bancária, parcial ou exata. Sobre as configurações gerais da conciliação bancária, então no menu Configurações, o usuário poderá configurar se deseja que o sistema efetue os lançamentos contábeis de forma automática no momento da importação. As opções são sim ou não. Se o usuário selecionar a opção sim, o sistema vai importar os extratos e automaticamente já vai fazer os lançamentos contábeis. Caso o usuário mantenha com a opção não, o sistema apenas irá importar os lançamentos bancários, mas não fará os lançamentos contábeis, que ficará a cargo do usuário comandar o sistema. Na parte da conciliação, o usuário tem a opção de efetuar a conciliação automática ou não efetuar a conciliação automática. Se não efetuar a conciliação automática, o usuário terá que fazer o processo de forma manual, no menu Conferência. E caso o usuário opte por efetuar a conciliação automática, poderá configurar a consideração da data, seu sistema irá validar a data do lançamento contábil com o lançamento do extrato bancário, se irá validar o valor exato e se irá validar a descrição bancária, ou não irá validar, ou irá validar de forma parcial ou exata. A validação da descrição bancária de forma exata somente irá conciliar o lançamento se a descrição do extrato bancário e a descrição do lançamento contábil for exatamente igual. Dessa forma, a configuração ideal seria a forma parcial, onde o sistema irá validar parcialmente a descrição. E a última configuração relacionada à validação dos saldos, o usuário tem a opção de validar ou não validar os saldos, sendo que, se validar os saldos, o sistema irá validar os saldos inicial e final de cada competência, de cada mês. Então, dessa forma, o usuário precisará sempre importar os extratos bancários de forma a não ficar nenhum dia do extrato bancário sem lançamentos não importados. Demonstrando agora uma importação manual em um arquivo sem configurações. Então, o usuário irá selecionar o tipo do local, informar o arquivo que será importado e executar. O sistema irá apresentar a mensagem informando que a conta não está cadastrada e pela própria mensagem o usuário poderá clicar no link "Clique aqui" e o sistema irá encaminhar para a tela de cadastro. O usuário irá acionar o botão "Novo", onde alguns dados já serão preenchidos automaticamente, bastando que o usuário preencha os demais dados. Esses dados adicionais serão a agência e a conta. Então, o usuário poderá informar o código da agência. No momento em que avançar, o sistema irá indagar o usuário para cadastrar a conta.
Cadastrada a conta, informa-se o dígito da conta e também o código da empresa que virá a utilizar essa conta. A partir desse momento, a conta está cadastrada, basta prosseguir, executar a importação novamente. Agora, o sistema apresentará outra mensagem informando para o usuário efetuar o restante da configuração. Acionará o botão Novo, então a nova conta do Banco Inter, informará a conta contábil correspondente do plano de contas. Então, o usuário irá selecionar qual conta corresponde do seu plano de contas. Então, como exemplo, irei utilizar esta conta. Informará a filial da empresa e, caso necessário, informará também a data do saldo e o saldo inicial. Por fim, executará novamente a importação. Com o término da importação, o sistema automaticamente encaminha o usuário para a tela de conferência. Então, no lado esquerdo da tela ficarão os lançamentos importados do extrato bancário e no lado direito da tela os lançamentos contábeis. Então, dessa forma foi configurado para que o sistema não efetuasse os lançamentos contábeis automaticamente. Então, o usuário precisa utilizar esta tela de conferência, selecionar os lançamentos que pretende fazer a conversão em lançamento contábil e acionar o botão Gerar lançamentos. Então, a partir desse momento, o sistema gera o lançamento contábil, automaticamente o conciliando. Então, a fonte do lançamento ficará em azul, indicando que o lançamento está conciliado. E assim, sucessivamente, o usuário irá fazer para todos os demais lançamentos, efetuando a conferência manual. Importante dizer que se o usuário não necessitar fazer esta conferência, poderá também efetuar a configuração para que o lançamento seja gerado de forma automática e também a conciliação de forma automática.